Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Servir e amar estudos espíritas. Este é o canal que você está acessando. Inscreva-se em nosso canal. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Canal Servir e Amar Estudos Espíritas. O Evangelho e os ensinamentos de Jesus em uma visão espírita, trazendo-nos novas oportunidades de compreensão e de entendimento. Aqui você sempre encontrará palestras, aulas, comentários edificantes e gratificantes para a nossa jornada terrena. Que onde estivermos e com quem estivermos, que sejamos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde o nosso querido instrutor Emmanuel dita então ao nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier grandes lições e belos ensinamentos, de uma forma simples, porém educadora, para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos ver a lição de número 21, que tem por título Compreendendo. E Emmanuel retira da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Belo exemplo, hein? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te fustes deste modo a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sobre a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade. Tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo.
segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor, que na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer porque todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim à glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Que assim seja. Essa é a nossa existência, essa é a nossa vida, este é o objetivo da nossa reencarnação. Caminhar alegre e confiante em direção à luz. Muitas vezes as trevas se apresentam, as dificuldades nos cercam e é a oportunidade de nós compreendermos que somos espíritos em evolução. Somos espíritos em aprendizado, desenvolvendo as virtudes divinas que nós trazemos inatos em nosso ser. Afinal, nós somos este terreno fértil, onde a semente do amor, a semente da caridade, do perdão e da paciência precisam germinar, precisam florescer e dar frutos. Compreender a nossa inferioridade é colocar-nos à disposição de Jesus. Ele que confiou a cada um de nós a oportunidade bendita de sermos os seus auxiliares, os seus colaboradores. Vivendo em um mundo de provas e expiações, como é o planeta Terra, sim, as dificuldades se apresentarão. E como bem disse Emmanuel, as tentações são muitas. Nós ainda não sabemos lidar com a ofensa, nós ainda não sabemos lidar com a injúria. Muitas vezes nós temos estes arroubos, esses rompantes de ódio, de raiva, de desejo de vingança. Muitas vezes nós queremos inferiorizar os nossos irmãos, com palavras e com atitudes. Muitas vezes nós nos achamos superiores, nós somos arrogantes, muitas vezes nós somos intolerantes, porque nós nos arvoramos como conhecedores da verdade. A doutrina espírita, ela é edificante quando nós conhecemos a beleza educativa dos seus propósitos, dos seus postulados, entendendo que não existe milagre, mas existe um propósito na nossa encarnação. E quando nós compreendemos este propósito, nós compreendemos o processo da evolução espiritual que existe em cada um de nós. Sim, se nós olharmos como um todo, o planeta de provas e expiações está lá ainda na base da pirâmide espiritual. Os espíritos que aqui se encontram também se encontram nessa fase, recém-saídos do mundo primitivo. Somos crianças espirituais, ainda estamos desenvolvendo virtudes, ainda estamos buscando os sentidos da nossa existência. Hoje, nós compreendemos o mundo dentro dos 5 sentidos básicos que nós conhecemos. Nós vemos, ouvimos, nós temos o paladar, temos o tato e o olfato. São esses os 5 sentidos. A mediunidade seria para nós um 6º sentido?
A mediunidade seria a inspiração que muitos daqueles que não são espíritas, mas possuem? Seria a mediunidade a intuição, uma forma de nós recebermos orientações dos nossos benfeitores, dos nossos anjos guardiões, dos nossos espíritos familiares, que do mundo espiritual velam e zelam pela nossa capacidade de amar e de servir, de reconciliar-se com a lei divina através das reparações necessárias? É assim que nós caminhamos. Muitos de nós entendem que o materialismo, esse imediatismo que hoje existe, queremos tudo para ontem. É preciso entender os propósitos da reencarnação. Nós somos criaturas imperfeitas. Como bem disse Paulo, nós somos vasos de barro. Nós temos essas virtudes divinas inatas em nós. Jesus foi buscar no Salmo a referência de que todos nós somos deuses. Deuses a partir da capacidade de servir, de amar a todos indistintamente. Deus é único, Deus é todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que sabe de todas as nossas necessidades. Será que nós sabemos verdadeiramente o que é a nossa necessidade? Será que nós compreendemos que nós precisamos de valores espirituais e não de valores materiais? Que são as conquistas espirituais que nos edificam, que nos colocam verdadeiramente como dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus? Ou a ostentação material tão valorizada nos dias de hoje, que é o que conta? Sim, essa tentação que Emmanuel fala da luxúria é, muitas vezes, o mundo material com as suas satisfações, os seus prazeres e as suas alegrias momentâneas, transitórias e passageiras, que muitos buscam, que muitos usufruem, e depois vem o tormento da lágrima, vem o tormento do arrependimento. E nem sempre nós temos oportunidade de reparar dentro da própria existência erros, equívocos e enganos cometidos. Muitas vezes nós afrontamos aqueles que nos amam com as nossas convicções, querendo impor a nossa verdade, querendo impor o nosso ponto de vista, esquecendo-se de que devemos compreender o momento evolutivo de cada um. Somos todos caminheiros da luz. Somos todos aprendizes do Evangelho. Porém, o entendimento é particular de cada um. Sim, como diz, o que é o vaso de barro que Paulo está se referindo? Nós somos frágeis, nós ainda somos muito delicados, nós somos vulneráveis. Qualquer obstáculo, qualquer queda, qualquer contratempo, qualquer coisa que contrarie a nossa existência, muitas vezes nos leva ao desequilíbrio, muitas vezes nos traz desarmonia e nós não conseguimos compreender. O vaso de barro existe prudência. O vaso de barro, ele precisa passar por um processo ali da argila, onde o oleiro, o vaso precisa ali da sua concepção. Depois ele precisa do forno, da energia, ele precisa do calor, ele precisa daquele fluido para que possa lhe dar consistência, para que ele possa se maturar, para que ele possa se fortalecer, trazendo-lhe a resistência natural para que ele possa ser um instrumento útil. Assim somos nós em relação às coisas divinas. Sim, nós temos essa capacidade de servir, de amar, de perdoar. Nós temos
que precisamos desenvolver a paciência e a tolerância, piedade e misericórdia, indulgência para com as faltas alheias, benevolência para com todos. Não é essa a recomendação do Cristo, como ele entende a caridade? Isto é compreender o nosso papel, a nossa destinação enquanto estamos aqui na busca destes instrumentos, desses recursos, destes mecanismos que nós podemos fazer uso para a nossa edificação moral. A doutrina espírita, codificada por Kardec, sob a orientação do Espírito de Verdade, os benfeitores espirituais, eles nos trouxeram muitas orientações a partir da publicação do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Ali nos mostrou de onde nós viemos, por que nós estamos no planeta Terra e qual é a nossa destinação. Ou seja, o Livro dos Espíritos é para muitos dos historiadores, dos historiadores e dos pesquisadores espíritas, uma continuação da própria Bíblia, do próprio Evangelho, porque dá continuidade ao ensinamento espiritual necessário a todos nós. O Livro dos Espíritos nos proporciona compreender a nossa dualidade. Um corpo material, vaso de barro, mas com todas as qualidades e virtudes que fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Precisamos de tempo, precisamos de um processo, precisamos de ferramentas, de argumentos, precisamos de oportunidade para desenvolver em nós esse Cristo que existe em cada um de nós. Quando Paulo de Tarso diz que já não era mais ele que vivia, mas o Cristo que vivia nele, ou seja, já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, ele está dizendo que esse vaso de barro se fortaleceu, esse vaso de barro se estabeleceu em um lugar seguro e compreendeu a sua utilidade, mas também sabe da sua fragilidade perante as tentações do mundo que Saulo, o seu antecessor, o homem velho, sofreu. Sim, essas tentações do ciúme, as tentações da inveja, as tentações dos prazeres mundanos, ainda cultivamos o orgulho, ainda temos a ingratidão. Queremos ser sempre reverenciados, queremos ser sempre lembrados pelos pequenos favores, pela colaboração, pela ajuda que muitas vezes nós levamos aos nossos irmãos e companheiros. Sim, nós temos dificuldades, sim, nós ainda somos imperfeitos, cometemos erros, ainda nos enganamos, ainda nos equivocamos, e muitas vezes esses nossos erros causam dor, causam sofrimento, causam uma lágrima. Muitas vezes levam à decepção e à frustração. Porém, nós temos a luz divina, nós temos a centelha divina que nos identifica como filhos de Deus, que nos coloca como ovelhas guiadas pela voz do Cristo, o pastor querido. Salmo: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Nada, se fosse nada me faltará, nada são coisas materiais, nada são coisas do mundo, não. Jesus, Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Não me faltará ajuda, não me faltará orientação, não me faltará amparo, não me faltará luz, não me faltará oportunidade, não me faltará ocasião de compreender que
todos nós somos filhos de Deus. Estamos todos sujeitos às mesmas intempéries. Estamos todos no mar da vida, cada um em sua embarcação. Existe desde os grandes iates, os grandes cruzeiros, até mesmo as jangadas e a tábua da salvação. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós podemos ter todas as dificuldades, podemos sofrer todas as tentações, mas não podemos perder Jesus de vista. Jesus é o nosso educador, é o nosso orientador. As coisas do mundo são necessárias. A vida material é importantíssimo para a evolução do espírito. É através do mundo físico, é através do mundo material que o espírito avança na sua senda progressiva. É uma evolução constante, onde nós trabalhamos os valores morais. Para fugir à tentação da luxúria, vamos dizer a humildade e a compreensão. Para fugirmos da tentação da crueldade, sejamos caridosos, generosos, vamos acolher, vamos confortar, vamos instruir, vamos educar. Para fugirmos à tentação da cobiça, vamos compreender a humildade, vamos compreender a simplicidade, entendendo que tudo o que é material, tudo o que é físico é temporário, é passageiro. Compreendendo que nós vamos levar para o mundo espiritual as virtudes espirituais, as conquistas morais da nossa existência. É compreendendo que nós somos, sim, irmãos e companheiros de caminhada, buscando primeiramente o reino de Deus, porque sabemos que tudo mais nos será acrescentado. Mas para isso, precisamos não perder o nosso próximo de vista, as suas necessidades, principalmente as oportunidades que nos são oferecidas de trabalhar, de servir e de amar. Compreender a fragilidade do vaso de barro. O vaso de barro pode ser um ornamento, pode ser uma decoração, pode até fazer um ambiente mais agradável com a sua presença, mas é preciso entender as turbulências do dia a dia. É preciso entender esses solavancos, é preciso entender todos esses arroubos que muitas vezes atravancam o nosso progresso. Então, o vaso, ele precisa estar em um lugar seguro, ele precisa estar em um lugar onde ele, sabendo que pode se quebrar, que pode ruir, e nem sempre uma restauração vai estar e ser capaz de reconstruir de imediato, por isso, toda a prudência, por isso, todo o cuidado com as tentações e com as dificuldades que o planeta Terra nos oferece. Mas também devemos oferecer o solo fértil, o terreno bom, para que essa semente do amor, para que o Cristo que confiou em nós, nosso irmão maior, essa oportunidade que ele nos dá de servir e de amar, de compreender, de instruir, de consolar, de trabalhar, de sermos essas ferramentas e esses instrumentos, sim, que nós possamos juntos e unidos pelo mesmo ideal, compreender que todos nós, em um só pensamento e em um só ideal, podemos trazer o reino de Deus para junto de nós. E o reino de Deus é o reino de amor, de paz, de amor e de equilíbrio. A doutrina espírita é um vasto campo, é uma oportunidade ímpar de conhecimento, de informação
para que nós possamos melhor discernir, fugindo do fanatismo, das crendices, do misticismo, das chamadas tradições, dos ídolos e principalmente desses costumes arcaicos que muitas vezes cegam as criaturas. A doutrina espírita é luz, porém, compreender que nem todos estamos no mesmo patamar é um passo fundamental para que possamos trazer a paz que todos buscamos. Se queremos a paz, sejamos a paz. Se queremos o amor, levemos o amor, mesmo nessa forma rústica e simples da nossa existência. Mas compreender que todos nós estamos nesta busca evolutiva e que hoje nós temos todos os recursos para evitar o erro. Sim, o erro é oportunidade de aprendizado. O erro é uma oportunidade de avançar. O erro é uma oportunidade de conhecer, mas não podemos perpetuar no erro, compreendendo que uma vez sabendo das consequências e das responsabilidades advindas das tentações que nos cercam, todos nós caminhamos neste caminho que é Jesus, o pão da vida que nos alimenta e nos sustenta em nossas dificuldades, a luz que ilumina as trevas da ignorância, da maldade, do ódio e da crueldade. Que sejamos o amor. João Evangelista diz: Deus é o amor. E ele também diz: Deus é a luz. Somos filhos do amor. Somos filhos da luz. Portanto, que possamos fazer germinar as sementes que muito nos ajudarão em nossa caminhada. Hoje, amanhã e sempre que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.